Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que coordenam esses trabalhos da nossa evangelização, pedimos mais uma vez o amparo, é com muita alegria que damos início a mais uma aula de evangelização do Centro Espírita Francisco de Assis, nossa escolinha Bezerra de Menezes, que os amigos espirituais possam nos intuir e trazer para nós muitos ensinamentos de Jesus que calem fundo nos nossos corações e que possamos colocar em prática durante a nossa semana, na nossa vida, tudo aquilo que viemos aprender hoje. Que Jesus possa nos envolver hoje e sempre no seu abraço fraterno. Graças a Deus. Então, vamos começar, né? Eu tenho trabalhado com vocês esse livro que chama Jesus no Lar, né? Já falei com vocês várias vezes sobre isso. Ele não é propriamente um livro infantil, né? É um livro assim, que conta histórias de Jesus. Conversas que Jesus tinha com os discípulos na casa dele, foi quando ele inaugurou, né, o Evangelho no Lar. Então, eu gosto muito dele, por isso que eu comecei a... Boa tarde, boa noite, Vanderlei. Então, o objetivo de eu estudar esse livro com vocês são vários. Primeiro, para que vocês tenham ideia de como que Jesus gostava de conversar, ele contava histórias, né? Todo mundo sabe o que é parábola, não sabe? Tem alguém que não sabe o que é parábola? Todo mundo sabe? A parábola está perguntando. Sabe o que é parábola? As parábolas são as histórias que Jesus contava usando, né, a natureza, usando as coisas que a gente conhece para poder comparar com aquilo que a gente sabe, né? E hoje, Jesus vai falar da semente. Vai fazer uma comparação da semente com o reino de Deus. A gente ouve muito falar da parábola do semeador, mas não é bem nessa parábola que ele está falando. Eu vou colocar só rapidinho, como a gente não pôs música ainda, eu vou colocar uma música que fala da semente, tá? Mas não é uma pegadinha, na realidade. Vai para a gente lembrar da parábola do semeador que Jesus contou. Mas depois eu vou explicar por que eu coloquei ela. Vamos lá na apresentação, ver se vai dar certo. Compartilhando, não tá? Entendi. O semeador saiu a semear, jogou a sementinha para a terra cultivar. Um pouco da semente
né? Deu para entender, né? Quer falar, Manu? Sim, eu conheço essa cantora, eu ouvia muitas músicas dela quando eu era menorzinha. Na realidade, ela é da igreja evangélica, né? Mas ela tem umas músicas bem legais. Tem aquela do homenzinho, né? Do homenzinho torto, né? Aquela do homenzinho torto é bem legal. Uma hora dessa eu vou trazer. Mas o que está falando? Essa parábola de Jesus fala do semeador, né? Que ele semeou, que aí um pouquinho caiu na beira do caminho, um pouquinho caiu na pedra, um pouquinho caiu no espinho, depois caiu na terra boa. Mas, na realidade, essa parábola é mais conhecida. Muita gente já trabalhou com ela. E ela está em vários evangelhos. A gente sabe que os discípulos de Jesus escreveram os evangelhos, né? Que eram as histórias que Jesus contava. Então, eles foram contando, né? O que acontece? Aí tem o João, o evangelho de João, de Lucas, de Mateus e de Marcos. Essa história da parábola do semeador, ela é muito conhecida. Mas essa outra que fala da semente, ela só está no evangelho de Marcos. Só um dos evangelistas é que contou ela. E ela diz assim, ó, que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra, e aí ele foi dormir, e ele levantou de dia, de noite, passou para lá e passou para cá, e aí ela cresceu. E ele não sabe como que ela cresceu, porque ele não ficou ali tomando conta, entendeu? Porque aí ele fala assim, a terra por si mesmo frutifica, primeiro vem a erva, né, a rama, depois vem a espiga, e por último vem o grão da espiga, que é o fruto, né? E aí, quando já o fruto se mostra, aí vem a colheita, né? Porque está chegada a hora da colheita. Então, essa que é a parábola que Jesus está se referindo nesse capítulo, quando ele fala da lição da semente. Não é do semeador. E muita gente nem conhece essa parábola, porque ela não ficou tão famosa, né? Então, nessa parábola, o semeador planta com fé e colhe com alegria, né? E ele não sabe, assim, por que aconteceu. Então, Jesus está dizendo que o quê? Que o reino de Deus, ele sempre compara alguma coisa nossa com o reino de Deus. O que ele está falando? Que é como se o reino de Deus fosse uma sementinha muito pequenininha, né, e muito frágil, mas que um dia vai crescer, que vai virar uma árvore muito grande, que vai frutificar, e aí nós vamos colher os frutos. Essa é a ideia desse capítulo, tá? Então, vamos começar lendo. A história diz o seguinte, que no começo ele fala assim, que as pessoas que estavam ali, mais uma vez, Jesus está reunido lá na casa do Pedro, né? A gente já viu isso antes. A primeira vez, eles estavam todos distraídos, né? Falando coisa que não tinha nada a ver. Aí Jesus falou, ó, vamos ter uma conversa mais interessante, mais edificante, não é? Da outra vez, eles estavam atentos, mas estavam, assim, muito incomodados com algumas questões, não é? E agora, nesse capítulo, está dizendo assim, que eles estavam perplexos, os ouvintes estavam perplexos. O que é perplexo? Eles estavam assim, meio espantados, meio confusos. Por que eles estavam assim? Porque no capítulo anterior, porque esses capítulos eles vão tendo alguma sequência, né? Não é uma história, cada dia é uma história, mas uma história conversa com a outra. Então, na outra aula que a gente passou, Jesus falou o quê? Que a gente tinha que limpar o vaso da nossa alma, que é para o nosso conhecimento não se esbarrar com os nossos sentimentos inferiores. Aí ele deu aquele exemplo da a moça que vendia, que trabalhava com cabras, que tinha o leite, lembra? Então, o que ela falou para ele? Olha, que tinha que lavar bem o vaso, porque senão o leite azedava. Então, é a mesma coisa nossa. A gente estuda o Evangelho, estuda os ensinamentos de Jesus. Mas se o nosso coração, se a nossa alma não estiver limpinha, se o nosso vaso não estiver limpo, né? Esses ensinamentos vão por água abaixo. E Jesus fala de forma convincente. Ele diz assim, ó, diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Por que Jesus convence? Porque ele tem uma autoridade moral. Porque ele faz aquilo que ele fala, ele é o exemplo, né? Então, Jesus vai se colocar no lugar deles. Isso que é interessante, ele tem um entendimento, ele entende o que eles estão pensando. Então, quando Jesus percebe, ele tem essa sensibilidade de perceber que eles estão confusos, que eles estão espantados, ai meu Deus do céu, mas o meu vaso, às vezes eu tenho raiva, às vezes eu tenho inveja, às vezes eu tenho ciúmes, às vezes eu fico nervoso.
não é? Então ele fala, meu vaso não está limpo, não é sempre que eu consigo manter meu vaso limpinho. E Jesus entende isso, então ele vai falar assim, ó, realmente é muito difícil vencer, né, durante o dia a dia, né, os cuidados que a gente tem na vida humana, porque a gente vai, aos nossos olhos, que ele vai falar, ó, a gente encontra guerra, a gente encontra incompreensão, injustiça, sofrimento. Então, diante dessas coisas que acontecem na vida da gente, a gente vai ficando assim, que nem eles estavam, né? Poxa, como é que eu vou fazer para fazer isso que Jesus está falando, se o mundo não está me ajudando, né? E aí ele fala, realmente, as pessoas, às vezes, mesmo dentro do templo religioso, né, que é a casa de Deus, o lar do Senhor, as pessoas que têm mais dinheiro, que são mais poderosas, têm mais dinheiro, são mais ricas, elas têm orgulho, elas têm vaidade, né? E os pobres têm ódio, têm revolta. Então, ele fala, ele entende isso, fala, nem sempre é possível, né, trazer o coração limpinho, como era de se desejar. Por quê? Ele fala aqui, ó, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que vos rodeiam. O que é isso aqui? Ele está falando da natureza, né? Espinheiro, lama e serpente. O que são? São os nossos sentimentos mais inferiores. Quando acontece alguma coisa com a gente, que a gente fica triste, que a gente fica com raiva. Depois eu vou trazer uns exemplos para vocês, né? Então, na realidade, Jesus está dando meio que uma sequência da lição anterior. Ele entende, só que está colocando. E é só que ele fala, aí ele vai falar da semente, né? Que a gente tem muito lodo, tem muita sujeira, mas a gente tem que manter a água pura do Evangelho. A água é pura. Então, a gente tem que estar, nem que sendo aos poucos, a gente vai limpando, né? E a semente, ela precisa germinar, né? Por isso que ele dá o exemplo da semente. A semente é muito pequenininha, e ela vai germinar porque ela tem que buscar a luz. Ela está lá, né? A gente coloca a semente lá no fundo da terra. Lá está escuro, lá está úmido. Então, ela não pode ter medo, né, do calor do sol. Ela não pode ter preguiça. Senão, o que acontece? Se ela não sair, se ela não buscar a luz, até um vaso mesmo, quando você põe, você pode ver que ele procura a luz do sol. Ele vira para o lado do sol. Por quê? Porque essa é a função, é o melhor que a gente tem a fazer, senão não vai ficar o quê? Conhecida. Eu, por exemplo, lá na loja, a gente vende semente de capim, né? Para o pessoal fazer pasto, essas coisas. E elas têm um período certo de ser plantada também. Também tem isso. A semente, ela germina no tempo dela, e não no nosso tempo. Até, às vezes, a pessoa vai lá e fala assim, ó, aí vai arar a terra, né? Arruma a terra tudo direitinho, mas o fornecedor de semente fala assim, ó, essa semente aqui, ela ainda está num período de dormência, não está na hora de plantar ainda. Então, a gente tem que saber isso também. E aí ele vai dizer assim, que a gente só conhece a árvore, né? A árvore pelo seu fruto, né? Mas tem que ter um solo bom, a semente também tem que ter coragem, tem que ter vontade. Então, muitas vezes a gente acha assim as coisas ruins, por exemplo, para a terra, para a semente. O esterco, para nós, parece uma coisa ruim, né? Porque o esterco geralmente é cocô de boi, cocô de algum bicho, né? Para poder que fica, a gente deixa ele curtir para poder colocar na planta. Né, Manu? O que você quer falar lá, Manuela? O esterco, ele é feito de cocô de animais para botar na terra. Só que eu já ouvi que não é bom usar esse tipo de esterco dentro de casas e quintais, porque o cheiro é muito forte. Então, para você fazer o esterco para usar dentro de casa, você tem que usar restos de frutas, cascas Isso, e material orgânico. Aí você faz o que a gente chama de compostagem. É a compostagem, entendeu? E aí você faz isso, e o esterco, se ele tiver curtido, sequinho, ele não tem um cheiro tão forte, não, tá? Então, quer dizer, a umidade, a escuridão da terra, tudo parece ser coisa ruim, mas para a semente é o que ela precisa, não é? Então, tem um capítulo também do livro Boa Nova, que é um outro livro que eu gosto muito, que é livro de adulto, que tinha um discípulo de Jesus que era muito tristinho, sabe? Ele estava sempre triste porque a mãe dele tinha morrido, porque os irmãos perseguiam ele, o pai falava que ele era vagabundo porque ele ficava com Jesus, aí ele não ia trabalhar, e aí ele ficava lá ele era pescador. Depois as pessoas
que iam comprar o peixe dele, queriam pagar barato. Então, ele estava assim, sempre muito tristinho. E o Jesus percebeu isso e foi falar com ele. Aí ele fala com Jesus assim: olha, Jesus, eu fico tão feliz quando eu estou aqui, eu venho, você me fala, né? Do reino, né? Da boa nova, que é do reino de Deus. E aí eu fico cheio de esperança, né? O evangelho me enche de alegria. Só que ele fala assim, ó, mas o evangelho me dá alegria, o Senhor me traz esperança, mas o mundo me tira. Porque aí ele fala, porque eu perdi minha mãe, aquela coisa. E aí Jesus fala assim para ele, não, mas eu vim trazer a boa notícia, né? Porque evangelho significa boa nova, boa notícia. E aí ele fala assim, como que uma boa notícia pode trazer coisa ruim, né? Uma boa notícia só pode trazer alegria, né? Então, a gente, nesse período, né, de pandemia, de tanta confusão, tanta coisa assim, que a gente está achando que as pessoas estão estressadas com isso tudo, a gente tem que ver que, no fim, vai dar tudo certo, né? Eu estou participando de um coral agora, virtual, que a gente canta online, e o tema do coral é esse assim, ó, está escuro, mesmo assim eu canto. Né? Então, a gente tem que ter essa ideia, né? E aí Jesus fala para ele assim, você acha que eu viria lá das esferas superiores, que foi tão difícil chegar, me preparei, se eu não tivesse certeza que esse evangelho ia reinar? Então, Jesus e esses espíritos superiores, como Francisco de Assis, por exemplo, que até outro dia nós falamos sobre ele, né? Eles não vêm aqui para enganar a gente, eles vêm porque eles têm certeza, eles têm confiança. A semente, às vezes, que somos nós, podemos até duvidar, podemos ter um sentimento de solidão, né? Mas a nossa obrigação é realmente ficar cada vez procurando sair dessa semente, né? Sair, romper a casca, sair para a luz, né? E aí Jesus vai dizer aqui, ó, que a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Jesus usa o trigo, porque na época o trigo era a semente mais importante, porque fazia o pão, né? Hoje talvez ele não usasse, né? Porque o trigo hoje em dia tem glúten, né? Tem essa história agora moderna que o glúten faz mal. Talvez ele usasse a semente de linhaça, falasse da semente, uma outro tipo de semente, né? Ou da chia, né? Então, ele fala assim, que a semente ela é imperceptível e é lançada na terra, mas que a pressão, as impurezas do solo não paralisam a sua marcha. Tudo que está ali parece que está difícil para ela, mas o impulso que ela sente de procurar a luz é maior do que o medo, do que as dificuldades que ela encontra, né? Então, ela fala assim, ó, desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, ela trabalha sem cessar, no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Olha como é importante. A semente ela floresce e ela dá frutos, não é só para si mesma, é para o bem de todos. Então, nós precisamos ter essas sementes que vão ser conhecidas. Nós somos sementes do Evangelho de Jesus, né? A doutrina só vai frutificar nos nossos corações se a gente colocar em prática, né? Todos nós que escolhemos seguir os ensinamentos, né? E como é que se conhece, né? Jesus falou, conhecereis os meus discípulos por muito se amarem, a gente ser melhor a cada dia. E por isso que Jesus usa a natureza como uma sala de aula, né? Para a gente viver sempre em colaboração. A natureza vive em colaboração, né? Eu coloquei no papel para vocês ali uns outros textos que depois a gente vai estudar com calma, depois talvez, por enquanto não vai dar tempo, que já está no 8h23, né? Então, ele vai terminar aqui, ó. Ele fala, aí ele vai dar o exemplo do aprendiz. Quem é aprendiz? Somos todos nós. Os discípulos dele, aqueles que ouviram sua palavra, ele diz que aquele que sente a felicidade, né, do avivamento interior, ou seja, aquele que sente que os ensinamentos de Jesus são bons, as raízes deles continuam presas ali, mas sabe que a maldade, apesar da maldade, da suspeita rondar seus passos, ele não mais consegue se deter. Ele continua caminhando, continua em frente. Aí ele vai falar assim, ele não mais descansa, sem perceber, ele vai produzir frutos de esperança, de bondade, de amor e de salvação, né? Por quê? Porque ele enxerga que ele está indo para Deus,
Ele está caminhando, né, com Jesus, e aí ele sente essa segurança. Então, depois Jesus vai dizer o seguinte, ó, em razão disso, mesmo que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que ele se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Quer dizer, como é que Jesus vai saber? Como é que Deus, Jesus vão saber? Pela nossa vontade. Às vezes até a gente está com dificuldade, mas o importante é isso, vamos conhecer as árvores pelos seus frutos. E aí o Pedro, né, que o Pedro que estava sempre perguntando as coisas, né, ele pergunta, mas e aqueles que conhecem, sabem, mas não praticam? Aí Jesus vai dizer que são esses as sementes que dormem, né, e que ainda vão ficar inúteis por muito tempo. Mas não tem importância, porque elas vão passar por aguaceiros, pelos furacões, pelas tempestades, e vão acabar um dia germinando todo mundo no seu tempo, não é? Então, há milhões, né, de pessoas, de almas, que ainda vão precisar de passar por essas tempestades para renovar, para fazer novas experiências, né? E que a gente que tem um pouco mais de noção, tem que continuar amando, prosseguir com elas, né? E mirando sempre à nossa frente. Então, tem duas frases aqui no texto que eu achei legal. Uma foi assim, ele não mais descansa. O que significa isso? A gente precisa de descanso? É lógico que a gente precisa de descanso físico, né? Depois que você faz uma atividade. Mas o Chico Xavier, sabe o que ele falava? Que a gente tem que repousar sim, mas que o espírito não entra de férias. O corpo é que fica de férias, mas o nosso espírito tem que estar sempre alerta. A gente repousa o corpo para renovar a energia, para depois voltar para o trabalho. Mas aquele que já tem o coração assim bem próximo de Jesus, ele tem uma energia diferente, uma vontade de estar perto de Jesus, sempre trabalhando. Então, ele nem sempre tem esse desconto, em descanso. E sem perceber, produz frutos de esperança. É outra frase legal que está aqui no texto, né? Por quê? Porque a semente, conforme ela vai crescendo, ela não olha mais para trás. Ela não se preocupa se ela tem a aprovação dos outros, se ela está sendo aplaudida, né? Quem está com Jesus ama sem esperar ser amado, dá sem pedir nada, né, em troca. E é muito difícil, né? Mas quando a gente consegue fazer isso, isso vai trazer muita paz e muita serenidade para nós. Nós somos essas sementes espirituais plantadas na terra. E a gente vai continuar semeando o nosso jardim, sem medo do adubo, sem medo dessa terra fértil, aprendendo sempre com as nossas experiências. É isso que essa nossa liçãozinha de hoje está trazendo, a lição da semente, que ela sempre procura o melhor. Então, por exemplo, nessas lives que o pessoal faz hoje em dia, né? O pessoal fala assim, quantas curtidas que teve, quantas... A pessoa que está pensando nisso, nós estamos aqui na sala de evangelização, né? Nós temos 3 crianças, né? E outros adultos, mas muitas crianças vão poder assistir depois, então não importa quantas, a gente tem que se preocupar em dar o ensinamento, em melhorar cada dia, mas não tem que se preocupar, porque isso tudo vai acontecer dentro. Hoje até combinei com a Rosângela, que se não tivesse, a gente ia, se não viesse criança, a gente ia dar aula do mesmo jeito, porque depois vocês podiam assistir, né? E eu tenho uma experiência muito legal com semente, que eu até fiz algumas atividades, se não der tempo a gente não faz, depois vocês fazem em casa, ou se vocês já fizeram, não sei. Mas eu tenho uma experiência legal com semente, que eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu ver se vai passar, né? É uma história de uma árvore que eu tinha aqui em casa e que, por conta de eu ler esse capítulo de hoje, eu me lembrei dela. Estão vendo aí, então, né? Olha só. Não é bonita essa árvore? O que vocês acharam? Está dando para ver? É linda. É. Parece acerola, tem um pé de acerola aqui, parece um pouco.
Não, ela só dá flores. Ela chama acácia ceial. O caule dela ela é verdinho, mas dá um pozinho que parece uma ferrugem, e aí ela fica com essa cor de ferrugem. E ela dá esses pompons amarelos. E ela dá flor num período que quase nenhuma flor dá. Ela dá flor, ela não dá flor na primavera, ela dá flor no inverno quase. Essa árvore era daqui de casa. Eu comecei a história de trás para frente. Essa árvore, infelizmente, ela morreu. Um funcionário meu aqui, ele fez uma poda nela, ela precisava ser podada, porque ela estava caindo. Só que ele podou ela tanto que ela não aguentou e ela acabou morrendo. E na época eu fiquei muito triste, muito aborrecida, vou confessar para vocês que eu fiquei até com raiva dele. Custei a me equilibrar, porque realmente fiquei muito aborrecida. Porque ela era muito linda e representava muito para mim, porque quem me deu eu não foi a semente que me deram, não, me deram uma muda. Uma amiga minha que me deu uma muda, e aí tinha essa coisa toda, né? E aí ela morreu, tá? Essa árvore não tem mais, tá? Mas aí eu arrumei uma outra mudinha, uns anos, isso já tem alguns anos. Isso deve ter sido em 2017, 2018, 2019, talvez. E aí nós arrumamos uma outra mudinha e agora ela está desse tamanho, que vai demorar muito para ela virar uma árvore, não sei nem se eu vou ver ela virar uma árvore. Mas o fato é que agora ela é uma árvorezinha, porque já é pequena, né? Mas já vai, ó, tá vendo? Tá dando florzinha. Essa foto é recente, foi desses dias que eu tirei. E a semente dela é uma favazinha. Olha o tamanho da sementinha, é muito pequenininha, tá? E o ano passado, quando a minha irmã esteve aqui, e é muito raro ela dar essas favas, sabe? Ela não dá fava sempre, não. Você vê, já tem vários anos que ela está plantada, só o ano passado que ela deu fava, e a minha irmã viu, pegou uma fava e plantou, tá? Isso o ano passado. E aí, ó, olha que bonitinho, olha. Ela já está nesse. Nós colocamos num vaso, colocamos ela no algodão, né, com água. Aí ela brotou, depois eu coloquei ela num vasinho pequenininho, depois coloquei Parece, as folhas dela parece uma folhinha que tinha aqui perto de casa, na entrada do portão. Uma folhinha que você tocava nela e ela fechava toda. Ela é muito bonitinha, ela é muito delicada, sabe? Olha, ela já está aí com 50 centímetros de altura. Hoje eu até medi ela aqui. Ela está até aqui na sala. Depois, se der, eu vou abrir a câmera do celular, que dá para vocês verem ela daqui. E ela tem, nesse detalhe, nessa foto do lado aí, olha, você vê que ela tem uns espinhos? Ela tem uns espinhos também, né? Então, tudo isso na natureza tem um significado, né? Olha como é que ela é bonita, porque ela tem essa fragilidade, mas ela também tem um espinho. E aí, ó, essa semana eu descobri, ó, essa foto eu tirei ontem ou anteontem. Olha só que bonitinho. Ela tá dando fava de novo. Tá vendo as favas aí? Só que aí agora as sementes estão maiorzinhas. Então eu vou tentar fazer outra muda dela. E olha como é que ela tá cheia de bolinhas para dar florzinhas, né? Então essas favas são a semente dela. E olha como é que ela já tem uma história comigo. Isso aí é a árvore antiga. Lembra daquela árvore que eu botei a foto no começo? Em 2017, eu fiz uma tenda nela para brincar com meus netos. Olha, meus netos, dentro da tenda, ó. Fizemos uma barraquinha, brincamos a manhã inteira ali, né? Então, a gente tem Deixa eu parar aqui agora. Já tá, não sei se vai dar tempo. Então, a gente tem que ver que eu quis compartilhar isso com vocês, porque é uma história que eu gosto muito. Eu fiquei muito feliz. Apesar da árvore ter morrido, eu tive uma história com ela, né? Então, as atividades que eu separei para vocês falam das sementes, né? De como... outra coisa que eu queria ensinar para vocês é quando vocês lerem um texto, procurar outros textos que falem da mesma coisa, né? Eu coloquei ali no livro, nas atividades de vocês, essa parábola da semente que cresce, e tem 2 textos do livro da Agenda Cristã, que fala da natureza, né? Que fala de tudo isso que Jesus falou ali para nós.
Então, por exemplo, tem um texto ali que fala, ó, o vegetal abandona a cova escura. Vou pôr aqui para a gente ler de novo, peraí. Ó, essa aí é a parábola que eu contei no começo, né? Que Jesus fala que a semente cresce e você nem percebe, que o semeador nem percebe que ela cresce. Aí, ó, nesse livro Agenda Cristã, também vai falar, ó, que o vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao sol, buscando a claridade. Quer dizer, o vegetal, a sementinha, ele sai lá, mas ele continua com a raiz, né? O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, mas continua, né? Mantém o lugar que lhe é próprio. Aí vai falar do vaso, daquele vaso, depois que ele passa pelo fogo. Então, a semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Esse é um texto que é um texto paralelo, né? Quando vocês forem estudar um assunto, é legal você pesquisar outros textos. E aí, nesse mesmo livro, tem essa história que chama Realmente, ó, que a incompreensão dói, mas, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios. O desespero destrói, diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece e temos nele, porém, um legítimo produtor de elevação e capacidade. Então, muitas vezes, aquilo que nos aborrece acaba sendo o quê? Um impulso para a gente aprender, né, a conseguir as coisas. A gente aprende com as dificuldades, né? Aí eu pus essa historinha, essa coisa aqui, para a gente só interagir um pouquinho. O que o menino está fazendo? Plantando um milho. Está plantando, né? São 3 cenas, né? Então, vamos fazer assim, ó. Como vocês acham que ele vai chamar? Vamos dar um nome para ele, só para brincar. Joaquim. Joaquim? Joaquim. Vitor? Ah, então tá. Ele está fazendo o quê? Plantando. O que vai acontecer um tempo depois? A planta cresceu e apareceu um milho. Acho que tem acento no Igual a João. história de Jesus, né? Igual a história de Jesus. O que vocês acham que ele vai fazer com o milho? Comer. Milho tem um monte de coisa que a gente faz com milho, né? Eu adoro curau. Fubá vem do milho? Sim. Fubá é o milho moído. Isso. Fubá, angu, né? Que aí já faz... Angu vem do milho? O angu que você come... Eu sabia que o angu vinha do fubá, mas eu não sabia que o fubá vinha do milho. É o milho. Triturado. E tem o milho de pipoca também, né? Que é um outro tipo de milho. Tem milho de pipoca. Hoje a gente comeu bastante pipoca aqui hoje. Eu ia até trazer uma atividade com sementes, mas aí eu achei que não ia ficar difícil de fazer online, né? Para fazer. Vocês podem fazer em casa, pegar um desenho da natureza, alguma coisa, aí fazer assim, botar as sementes coloridas, pegar uma semente de linhaça, uma semente, um milho, fazer uma pipoca, usar a pipoca para fazer uma ovelhinha. Tem atividades bem legais. Pegar o lápis que você ganhou. Que tem a semente? Sim. Eu ganhei um lápis que na ponta vem uma semente. Legal. O vovô ganhou um lápis que na pontinha vem uma sementinha, ó. Pequenininha semente. Pequenininha, se eu não me engano, é de manjericão. Aí, quando ele tiver desse tamanho um lápis, você bota ele numa terra, assim, ó. E aí a sementinha cresce junto com o lápis. Não, o lápis não cresce. Que legal. A semente cresce. Mas não pode botar o lápis lá dentro. Pode sim. Tá vendo? Sai assim. Que legal. Nunca vi isso, não. Aqui. Então, que sentimento você acha que ele experimentou lá na primeira cena, na hora que ele estava colocando? Feliz.
Eu tenho um pé de feijão. Aí ele deu uma vagenzinha, só que a gente abriu a vagem antes do tempo. Mas a gente não esperou o tempo certo. Qual o quê? Plantão. Por que ele plantou? Milho. Ele tinha o quê? O que ele sentiu quando ele estava plantando quando ele estava plantando ali? Hein? Que sentimento você acha que ele experimentou na primeira cena? Isso. Peraí, gente. Alegria. Eu acho que ele tinha esperança, né? Confiança, né? Que ela ia germinar, uma esperança, né? Eu sinto muito prazer de plantar, né? Você está copiando do meu? Mas que eu vou precisar depois. A Justine falou que ele sentiu alegria. Eu ouvi aqui. Alegria, esperança. Alegria, esperança, né? Confiança, que ela vai crescer, né? Eu acho que também é fé, né? Tem que ter fé, confiança. Isso, é muito bom, isso mesmo. Não, pode, cada um. Escutei uma palestra do Haroldo, ele falou que o agricultor, né, quando semeia, ele é uma espécie de fé, né? Nessa natureza da semente que vai germinar, né? É verdade. E na segunda cena, o que vocês acham que ele está... Calma aí, eu ainda estou fazendo. E na segunda cena, você acha que ele estava como? Ele estava... Deixa eu pensar. Vê a segunda cena aí, ó. Segunda cena é. Então, É aquela que ele está com o regadorzinho. ele está cultivando, né? Faz parte do cultivo, está molhando. De repente bota um adubo, né? Está cuidando. É igual o cultivo das emoções, né? A gente tem que estar cultivando sempre, né? O Baba vive falando para mim, e eu nunca me esqueço. É assim, a gente colhe o que planta. Não tem como você plantar tomate e querer colher banana. Não, e outra coisa, você cultiva, por exemplo, se você quer ter paciência, você tem que cultivar. Isso é um trabalho diário. Se você é uma pessoa intolerante, você quer ter um pouco mais de tolerância, de mais compreensão. Por exemplo, isso tem que ser cultivado, igual a semente, como Jesus ensinou. Por exemplo, você planta... O que eu vou fazer aqui? Depois, Maria, depois. Por exemplo, você planta... por exemplo, você planta a maldade e quer colher o amor. Não tem como. Você tem que plantar o amor e colher o amor. Ou você planta o mal e arca com as consequências. Por isso que a Tia reclamou. Você tem que ter responsabilidade no que faz, né? Nem sempre também às vezes a gente dá umas escorregadas, né? A gente esquece um pouco, perde a consciência. Mas é importante a gente reconhecer, né? Você vê que Jesus está falando. Se estivesse plantando, só que um dia a gente esquece de regar, aí esses dias vão passando, aí depois você vai olhar o pé e aí não tem nada, porque você não cuidou direito. Agora arca com as consequências, meu filho. Manuel, Maria, depois a gente vai ver isso. Se não dá tempo, mas... Sentiria se fosse presta atenção aqui, depois a gente faz isso. Vamos passar para a terceira? Ó. Descreva como se você se sentia se você fosse o nosso personagem da terceira cena. Não é bom, né? Olha como é que ele está feliz ali, né? Eu queria mostrar para vocês aqui a minha... Faz essa. Ó. A terceira cena. Tô lendo. Você está feliz, né? Porque tá dando tudo certo, o milho está crescendo.
Você fez tudo direitinho, né, Rita? Ué. Você plantou, você cultivou, você molhou, cuidou. Nessa época de chuva, quando tem meu pé de feijão, quando tá chovendo, aí eu não preciso de regar. Mas em dia que tá muito sol, eu vou lá e rego. Sim, mas o que tem que ficar bem claro aqui, que a tia Rita falou aí, é que isso tem a ver com os ensinamentos de Jesus, a questão, né, de cultivar a tolerância, a compreensão, né, a paciência, a A ser última eu vou bom, fazer depois que ela acabar. entendeu? Mas por enquanto Ser ficou assim. ser mais solidário, ajudar o teu enquanto- irmão. Por enquanto o meu tá assim, ó. De acordo com as cenas, responda. Crie um nome para o personagem. Eu gostei do nome que é Justine dele, então eu botei. O que ele está fazendo? Plantando. O que aconteceu um tempo depois? A planta cresceu. Calma aí, deixa eu acrescentar um negócio aqui. Olha lá, vocês estão vendo lá no meu celular, eu estou mostrando a plantinha lá no fundo, ó. Está vendo lá no vaso? Tem o Jesus sentado ali no sofá, e ela está lá embaixo, ó. Ela não fica aqui, não. Trouxe ela só para a aula hoje. Aqui, ó. Amanhã eu vou devolver ela para lá. O personagem é Vitor. O que ele está fazendo? Ele está plantando. O que aconteceu um tempo depois? A planta cresceu. O que você acha que ele vai fazer com o milho? O meu vai virar um curau. Eu adoro curau. Comer. Amor bacana. Comer. Eu acho que ele vai comer o milho. Que sentimento você acha que ele estou na primeira cena? Alegria e esperança. Esperança escreve certo, vovô? Claro que não. Mas deixa para depois, senão a tia Rita vai querer, entendeu? Tu já comeu letra aí, né? Tá com fome, a gente vai jantar daqui a pouco. É por causa que o milho me deu vontade. Essa aula deu vontade de comer, né? De comer, deu fome. E na segunda cena? Que eu já jantei. Eu janto antes. Cadê o N? Esperança. Exatamente. Isso aí, tu tá ansiosa. Eu botei direito. Então, o que nós entendemos da aula, então, hoje, Manu? Eu achei que ele estava como? Regando com carinho. Eu botei regando. Você já contou da sua experiência do feijão, né? E a Justine, já plantou alguma coisa, Justine? Já plantou uma sementinha? Eu plantei um feijão. Um pé de quê? Feijão. Feijão também? Uhum. O feijão é bom de plantar, né? Porque o feijão é muito... Todo ano, quando a gente ia ir no centro, aí tinha uma atividade que a gente usava o feijão. É verdade. Eu me lembro disso. Feijão pega à toa. Eu trouxe um negócio, eu fiquei cuidando na plantinha, mas ela morreu. Descreva como se sentirá se fosse nosso personagem na terceira cena. Muito feliz. E ia comer o milho com manteiga. Milho com manteiga é bom também, né? Uma vez eu fui na lagoa. Cadê a manteiga? Uma vez eu fui na lagoa e era Natal. E aí tinha uma barraquinha do moço que ele estava fazendo milho com manteiga. Aí eu caprichei na manteiga. Aí a manteiga derretida, eu botei bastante. Aí a Maria, ela foi pedir pipoca. Aí a gente sentou para comer. Eu peguei a pipoca da Maria e botei no meu milho. Ficou uma delícia. A lagoa que ela está falando é lá no Rio, onde tem aquela árvore lá do Não, eu pedi milho Lagoa Rodrigo de Freitas. E tem um negócio de um time de futebol. Será que não lembro? Vocês foram para ver a árvore, não foi? Sim, às vezes comeu milho com manteiga. Árvore de Natal. A última eu não fiz, porque eu vou fazer depois. Isso, depois você faz e a gente conta, né?
Então, deu para entender a aulinha de hoje? O Sim. texto hoje é um pouquinho mais complicado, mais rebuscado, né? Mas deu para a gente entender, não deu? Vocês gostaram da história? Vamos aprendendo devagarzinho, né? Jesus vai ensinando e a gente vai tentando. Aí Né, Maria? devagar e sempre. É, Eu não entendi. mais devagar do que sempre, mas Você que não bom que a entendeu? gente vai, né? A gente A tem que- frase, qual é o sentido? Que frase? A que você disse. Devagar e sempre? Depois eu te explico. Eu não entendi. É o que eu falo para as pessoas. Né? Malu não sabia o que é devagar, não. Dela é tudo acelerado. O evangelho, eu falo sempre para todo mundo. Às vezes a pessoa chega num centro espírita ou numa igreja, onde ele procura, e ele quer o resultado, quer os milagres, quer que a vida dele mude, né? E eu falo, não, isso é uma continuidade, é o cultivo, que tem tudo a ver com a evangelização de hoje. Isso é algo que você tem que buscar, você tem que, né, se colocar receptivo, que tem tudo a ver, que é o nosso coração, Manuela. Vivem dizendo para mim assim: a pressa é inimiga da perfeição. Mas como eu sou muito ansiosa, então isso não funciona para mim. Isso também você tem que cultivar, você precisa entender o que é essa ansiedade. O que gera a sua ansiedade, Eu né? sou ansiosa e curiosa. Então, por exemplo, o vovô fala assim, ó, vai vir um presente amanhã, é surpresa. Não pode falar nada. Eu fico doida, eu perco o meu sono, eu acordo 6 horas da manhã para saber o que é o presente. Isso tem que ser trabalhado. Para ganhar o presente. Eu quando comecei Mas a... aí é isso mesmo. Primeiro você tem que reconhecer. É o que Jesus fala. Porque a gente não sabe o que a gente, né? Você é ansiosa? Tá. É defeito? Não, não é um defeito. Pode ser até um dia uma qualidade, né? Desde que você saiba trabalhar com esse sentimento, que você saiba fazer com que essa ansiedade seja algo produtivo na sua vida. É o que Jesus está falando. A gente tem que se entender, se conhecer, saber reconhecer quem você é, como você age, e a partir daí você fazer isso uma coisa produtiva, né? Que às vezes sempre tem um defeito que é. Às vezes Desculpa, eu tava vendo lá no vídeo que aí na viagem, agora eu tive uma ideia, porque eu sou muito ansiosa. Na viagem, um menino, né, ele fica acordado, por exemplo, fala, vamos sair 3 horas da manhã. Aí, 5 horas da manhã, ele fala assim, aí ele fica acordado a noite toda até chegar a hora, que depois ele fica dormindo a viagem toda. Agora eu vou fazer isso. O vovô, um dia, a gente viajou às 5 horas da manhã. Foi muito legal. Só que aí o vovô, a gente foi dormir, era meia-noite, o vovô ainda estava trabalhando. Aí depois que a gente chegou no dia, a gente estava assim, só mais 5 minutinhos. Era assim que as pessoas normais faziam. Porque eu falei assim, tá bom, vovô, eu vou lá lavar meu rosto, eu já tô pegando a roupa, tá? Aí a gente vai correndo, a gente pode ir agora. E agora a gente vai? Agora já tá chegando? Vamos chegar logo? Eu fico muito ansiosa, eu quero muito chegar. Então tá bom, Manu. Aqui, então tá na nossa hora já, né? Todo mundo entendeu, né? Sim. Então, quem que vai fazer a nossa prece final? Manu. Tchau, pessoal. Manuela, senta direito, Manuela. Eu Senta. sei, agora eu vou ter que voltar. Voltei, pessoal. Voltou? Maravilha, você não quer nunca fazer a prece, não? Não, Manu? Nem Maria? Faz Não, isso, nossa, ela não faz, não? é porque eu faço prece todos os dias à noite. Vamos ver se a tia Mentira, Rosângela eu faz. faço sim, é porque Faz eu a faço. prece, mano. Eu vou fazer mentalmente. Faz a prece. Tá bom. Ela tá louca para fazer a prece, é tudo chato. É chato, né? Porque eu faço tanta prece que eu fico com preguiça às Então tá, vezes. faz aí. Tá bom. Tem que me preparar, né? Aquecer a voz. Ai, Manu. Agora vai. Preparar o coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Anjinho da guarda, meu bom menino, vai sempre no bom caminho. Anjinho da guarda, meu bom protetor, me guarde sempre com muito amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, obrigada, tá? É que o nome do nós Pai somos é todos, mais rápido. Manu, nós somos todos sementinhas, né? Vencendo os obstáculos para um dia a gente alcançando a luz. Muito bom, tá, Rita? Gostei muito. Tá? Essa evangelização, né, que a gente participa aqui com as crianças, elas servem para todo mundo. A gente aprende muito. As crianças pequenas e as crianças grandes. Nós somos as crianças grandes. É tão bom ouvir os ensinamentos de Jesus em qualquer época, em qualquer idade.